Seria uma das 4 vítimas de um acidente com um disco voador ocorrido nos Estados Unidos em 1947. O repórter Hermano Henning foi até o deserto do Novo México para investigar uma das histórias mais fantásticas surgidas nos últimos tempos. As cidades no sudeste do estado do Novo México, perto da fronteira com o Texas, quase todas têm nomes latinos. Ruidoso, Álamo Gordo, Santa Rosa. Roswell é uma exceção. Durante a Segunda Guerra era um ponto importante no mapa dos Estados Unidos. Aqui estavam estacionados os aviões bombardeiros B-29, como Enola Gay, que despejou a bomba atômica em Hiroshima. Na base aérea de Roswell eram também treinados pilotos da Força Aérea Americana que iam lutar na Europa. Okay, this is the new hospital. O pai de Ralph Hike era um dos instrutores da base. Ele era ainda muito pequeno para entender o que estava acontecendo. Mas durante toda a sua infância e adolescência, foi perseguido por uma dúvida muito forte e uma vontade enorme de saber o que de fato aconteceu naqueles misteriosos dias de julho. Meu pai provavelmente sabia a resposta, diz ele, mas estava proibido de tocar nesse assunto, segredo militar. O pai de Ralph, o Major Hike, morreu em 88. Roswell, terra de índios e cowboys no oeste dos Estados Unidos. A cidade tem hoje 50 mil habitantes. Mas pouco mais de 10 mil pessoas viviam aqui em 1947. Na noite de 4 de julho daquele ano, alguma coisa extraordinária aconteceu nesta cidade. É um mistério que permanece até hoje. No centro da cidade de Roswell há sinais como este. São indicações para o tráfego por causa das obras nas ruas. Nas placas aparece sempre um disco voador e um ET simpático. A cidade tem 2 museus. São fotos, bonecos, exemplares dos jornais da época e até a reconstituição, com muita liberdade, é claro, do desastre que teria ocorrido aqui com um disco voador. Isso mesmo, Roswell reivindica o privilégio de ser a primeira cidade no planeta a testemunhar que discos voadores existem. Tanto existem que parte de um deles teria caído aqui, nesta fazenda, pertinho do centro da cidade. As testemunhas acreditam que naquela noite o objeto voador não identificado teve algum tipo de problema e acabou explodindo em pleno ar. Os fragmentos da nave se espalharam por uma grande área perto de Roswell. O pedaço maior teria caído a 120 quilômetros da cidade. Outro pedaço menor caiu numa fazenda mais perto. O dono da fazenda, Mac Brazel, encontrou esse pedaço da nave. Ele viu perto dos destroços 4 seres. Um deles ainda vivo. Mac Brazel avisou o xerife da cidade, George Wilcox. Este, por sua vez, entrou em contato com a base aérea de Roswell. Os militares cercaram a fazenda e teriam recolhido o pedaço da nave, os ETs. O caso Roswell, como o episódio ficou conhecido, gerou muita notícia em jornal, artigos em revistas e até um filme baseado neste livro. Oh my God. Esta é a cena em que o fazendeiro leva o xerife e os militares até a área coberta pelos destroços do objeto voador não identificado. A cena foi filmada segundo a descrição das testemunhas. A fazenda onde teria caído a parte menor do disco e seus ocupantes já mudou de dono diversas vezes. Em meia hora de carro se chega aqui, mas para entrar precisa autorização da dona, a moça da caminhonete. Foi Sheila Korn quem me levou para o lugar que ela chama de ponto de impacto. Este aqui é o lugar onde muita gente acredita caíram os destroços do disco voador. Exatamente aqui onde eu estou. E ali estão 2 marcas. Uma delas seria o lugar onde um dos ocupantes do disco foi encontrado sem vida.
Um outro foi encontrado neste outro ponto, segundo Sheila Korn. O terceiro, ela explica, estava com metade do corpo para dentro e outra metade para fora da nave. Os destroços do objeto voador foram levados para um hangar. Era um hangar P3, o maior da base aérea de Roswell. Ralph Hike, o filho do antigo instrutor da escola de pilotos, me apresentou ao hangar P3. Ele está em pé até hoje. Ele explica que os destroços ficaram um tempo no hangar e foram transferidos para a base aérea de Carsville, no Texas. Depois para a base de Ray Patterson, em Ohio. Daí para frente, ninguém sabe mais o que aconteceu com o que sobrou do objeto, que Ralph diz ter certeza. Era um flying saucer, um disco voador. Mas e os ETs, os ocupantes do disco? Foram recolhidos no hospital da base aérea, diz Ralph Hike. Só que o hospital não existe mais. Só ficou a velha cozinha e cafeteria, o lugar onde os médicos e enfermeiros iam comer. Do ambulatório e serviço de emergência para onde Ralph diz foram transportados os corpos, os ocupantes do disco, só restam os sinais de concreto da fundação. A autópsia provavelmente foi feita aqui, diz ele. Ralph Hike se refere à autópsia que teria sido feita nos ETs, mostradas assim no filme sobre o caso Roswell. Um deles, o que estaria vivo, morrera dentro do hospital. Eles eram pequenos, de cabeça enorme, exatamente como os bonecos expostos no Museu de Ufologia da cidade, que recebe visita de turistas do mundo inteiro. Será verdade mesmo? É difícil acreditar. Mas este homem acha que tudo o que se falou sobre Roswell tem um certo fundamento. Ele fala com segurança, porque é hoje uma das pouquíssimas testemunhas que viveram aqueles momentos nervosos de julho de 47. Walter Holt era o primeiro tenente lotado no setor de informações da base aérea de Roswell. Tinha 25 anos. Foi ele quem deu as informações publicadas na primeira página do jornal local naquele dia. A base aérea de Roswell captura um disco voador numa fazenda da região. E eram informações oficiais. O meu único trabalho nessa história toda foi distribuir o press release, diz ele, o comunicado da base aérea que falava do encontro de partes de um disco voador e as providências que estavam sendo tomadas. Foi a primeira e única vez que um órgão oficial do governo americano admitiu não só a existência de um disco voador, mas a posse de partes dele. Não se falava em seres extraterrestres no comunicado. Houve um cuidado extraordinário em relação a isso, garante o oficial da Força Aérea já aposentado, Walter Hall. Mesmo o reconhecimento da existência física do objeto não identificado não durou muito. No dia seguinte veio desmentido. Não se tratava de um disco voador, era simplesmente um balão meteorológico. Esta cena do filme mostra o Major Marcel sendo obrigado a desmentir a primeira versão da história e mostrar aquele que seria um pedaço do balão. Marcel nunca mais tocou no assunto e morreu em 1980. Mas o filho dele, que tinha 11 anos na época, diz que se lembra bem do que viu. Não era um balão, diz hoje o médico Jesse Marcel Jr. Era de um metal brilhante, fosforescente, voltava à forma antiga quando amassado e não adiantava cortá-lo. Não era um balão, garante também o ex-tenente Walter Hall. Os fazendeiros na época estavam cansados de recolher esses balões que caíam nas suas propriedades. Mas por que o governo teria se empenhado tanto em esconder o caso Roswell? John Price, diretor do Museu Enigma de Objetos Não Identificados, acha que havia medo de pânico na época. A guerra havia terminado há apenas 2 anos. Muitos anos depois, o governo americano mudou a versão do balão atmosférico, afirmando que se tratava de um aparelho de detecção de radar, acoplado no balão, um equipamento de espionagem da União Soviética. Eles confessaram que mentiram da primeira vez. E quem garante que não estão mentindo agora também? O mistério de Roswell está longe de ser desvendado. O governo americano diz que discos voadores não existem e parou de realizar investigações nesta área em 1969.